A gente chega agora em Êxodo, capítulo 10, e a coisa aqui fica séria. Estamos bem no centro de um confronto, e que confronto! É uma daquelas histórias que fazem a gente parar e pensar, sabe? Sobre como o orgulho humano, quando insiste em ignorar os avisos, pode levar a um caminho de destruição. Vamos dar uma olhada bem de perto em como essa queda de braço se desenrolou. Então, a pergunta que vai guiar nossa análise é essa: qual foi a última cartada de Faraó? A gente vai ver como a teimosia de um líder acabou levando uma nação inteira para o abismo, e no processo revelou um poder infinitamente maior que o dele. Antes de mais nada, tem uma perspectiva que é fundamental para entender tudo isso. As pragas não eram apenas um castigo aleatório. Pense nelas mais como atos pedagógicos. Eram lições bem diretas, poderosas mesmo. Deus estava, na verdade, se mostrando na história, se fazendo conhecer tanto para os egípcios quanto para o povo de Israel. E o mais interessante é que o propósito dessa grande lição era muito claro desde o começo. E não era só para o momento, não. Tinha um olho lá no futuro. A intenção era bem específica: criar uma memória que passasse de geração em geração. A ideia era que o conhecimento de Deus não ficasse só na experiência de um grupo, mas que virasse uma herança, uma história a ser contada de pais para filhos. E a tensão, claro, só aumenta. A economia do Egito já estava em frangalhos, e aí vem a 8ª praga, um golpe que foi praticamente o checkmate na agricultura do país. A descrição bíblica é impressionante. Dá para sentir o caos visual, a angústia. Não era só uma praga, era uma nuvem viva que simplesmente engolia tudo pela frente e escurecia a terra com a sua própria massa. E só para a gente ter uma dimensão do que isso significa, as fontes que analisamos apontam que um enxame desses no Oriente Próximo podia ter, pasmem, 50 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. Um desastre ecológico e econômico de proporções inimagináveis. Bom, diante dessa devastação completa, Faraó parece que finalmente vai ceder. Mas a grande questão que o texto levanta é: será que essa confissão era para valer? Era genuína? Sob uma pressão absurda, com o país dele em ruínas, Faraó admite a culpa. Se a gente olhar só para as palavras, parece um arrependimento sincero. Mas o que o coração dele estava buscando de verdade? E aqui a gente consegue visualizar bem o que a análise sugere. De um lado, as palavras de Faraó, do outro, o coração. A confissão dele parecia ser só para buscar um alívio da dor, sabe? Não uma transformação real. O problema nunca foi a falta de sinais. O verdadeiro problema era a falta de submissão. E aí, sem nenhum aviso, vem a 9ª praga. Um evento que é ao mesmo tempo simbólico, aterrorizante e que atinge em cheio o coração da religião e do poder egípcio. O texto descreve uma escuridão que era palpável, quase claustrofóbica. Algumas fontes históricas até sugerem que isso pode ter sido uma tempestade de areia daquelas bem intensas que eles chamam de Kamsin, que traz poeira e escuridão por dias. Só que o impacto simbólico foi ainda maior. Aquela escuridão toda era uma humilhação direta a Ra, o Deus Sol, que era a principal divindade do Egito. Basicamente, o poder que eles mais adoravam foi apagado, desmascarado. E aqui a separação divina fica escancarada de um jeito impressionante. De um lado, o Egito mergulhado no caos, na paralisia. Do outro, o povo de Deus, que tinha luz onde morava. Uma demonstração muito clara de proteção e de distinção. E isso tudo nos leva ao confronto final. É impressionante que, mesmo depois de 9 pragas, Faraó ainda tenta negociar. Ele ainda quer manter algum tipo de controle, quer ditar os termos da adoração. Esse esquema mostra bem as tentativas desesperadas do Faraó. Primeiro ele diz: ok, só os homens podem ir. Não deu certo. Depois, tá bom, o povo pode ir, mas os animais ficam. As duas propostas mostram a mesma coisa, a recusa dele em se submeter por completo. A resposta de Moisés é absoluta, é poderosa. A mensagem é muito clara. A verdadeira adoração a Deus não aceita meio termo, não aceita barganha. Exige uma entrega completa, total. Então, o que a gente tira dessa história antiga para os dias de hoje? Olha, as lições são bem profundas, né? É um alerta contra o orgulho, mostra que arrependimento só da boca para fora não vale nada, e lembra que mesmo na maior escuridão, Deus é uma fonte de luz para quem o segue. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, baseada na conclusão do material. Ao pensar nessa entrega total que foi exigida, a pergunta que fica no ar é: qual é a unha que às vezes as pessoas são tentadas a deixar para trás, sabe? Negociando uma entrega que na verdade deveria ser total.